vou permanecer. Diga de todo o seu coração: vou permanecer na presença do Senhor, porque não dá para viver sem o Senhor Jesus. Aleluia. Declare isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Eu quero ouvir o povo de Deus declarando, diga: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta de mim e de você. Autoridade e poder Ele tem, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Ele tem autoridade, autoridade e poder, o domínio, pois o Senhor é Deus. Os povos declaram isso com alegria. Cale-se diante dele a terra, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. Os povos, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, pra viver, não dá. Declare o povo de Deus: e não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Pode ser melhor pro Senhor, declare isso. E não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, pra viver. Lá em cima. E não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Não sabemos viver sem a tua presença, Senhor, e é nela que nós queremos estar todos os dias da nossa vida. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Quantos alegres de estar na presença do Senhor, amém? Não dá para viver sem Ele, e Ele nos fortalece a cada dia. Glória a Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Creia nessa palavra. Não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua vida. Não se abale, permaneça no Senhor. Amém? Pois Ele é contigo em nome de Jesus. Agora nesse momento nós vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Então verifique seu celular, coloque no modo silencioso ou então no modo avião. Se tiver algum alarme, já desative. Não deixe com que nada venha te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus neste dia, em nome de Jesus, amém? Todos já verificaram? Se você precisa de algum auxílio, temos os nossos irmãos obreiros aqui que podem te ajudar a desativar aí um alarme no celular, colocar no silencioso. Então, se todos já verificaram, glória a Deus, feche novamente os teus olhos em nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Oh Espírito Santo, nós queremos sentir a tua presença bem perto, Senhor, bem juntinho de nós. Vem nos tocar com as tuas poderosas mãos. Vem nos envolver, Senhor, com o teu amor. Vem nos atrair, Senhor, a tua presença. Vem falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos ter comunhão contigo. Nós queremos, Deus, bendizer o teu santo nome. Sabemos que grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes obras, grandes maravilhas o Senhor tem feito e há de fazer continuamente, pois é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus que não muda, Deus que não falha, não há sombra de variação no Senhor. Ele é Deus todo-poderoso, santo. Isso, igreja, adore o nome do Senhor Jesus. Glorifique, pois Ele está aqui neste lugar. Santo, santo é o Senhor. Nós queremos, ó Pai, suas obras. Nós queremos suas maravilhas no meio de nós. Nós queremos o teu poder, Pai, a tua unção se manifestando sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vem renovar o nosso coração. Vem nos atrair para mais perto de Ti. Queremos ter comunhão contigo, Senhor. Queremos ser, meu Deus, como barro na mão do oleiro. Queremos ser tocados por Ti, Deus. Que as Suas digitais estejam em nós. Oh, Jesus, nós queremos a Tua presença mais que tudo. Te desejamos ansiosamente, Pai. Oh, bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueça dos Seus benefícios. Oh, te adoramos, Deus Santo. Oh, aleluia, Senhor. Eu sei que a Tua presença é real aqui neste lugar. Não te detenhas de operar. Eu creio que uma unção poderosa está sendo ministrada sobre as nossas vidas. Nós não queremos perder a Tua presença. Teu Espírito Santo está no meio de nós. Não queremos perder a Tua visitação. Não queremos perder, Senhor, o Teu toque. Por isso te pedimos, vem nos tocar. Vem, Espírito Santo de Deus. Ministra os nossos corações. Continua, Pai, a Tua obra na nossa vida. Estamos aqui com o coração aberto, sedento, ansiosos para Te receber em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Se materializa em nós. Oh, queremos o Teu poder sobre a nossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos e louve ao Senhor de todo o seu coração. Grandes são as Suas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos pra buscar a Tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Declare isso. Não dá pra ficar nenhum segundo sem Tua luz.
tempo de sofrer chegou ao fim. Oh, queremos o teu toque, Senhor. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Peça pra Ele, renova, renova meu coração e me leva nos seus braços. Eu te adorarei, te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Diga isso, não consigo, não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é precioso, Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem o teu amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Levante suas mãos, peça pra Ele, diga: vem, Senhor, vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos, Senhor. Renova, nos leva nos teus braços, ó Pai, e me leva nos teus braços. Eu te adorarei, te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Declare isso, igreja. Eu te cantarei, eu te cantarei até Jesus, até que Ele volte, até que o Senhor venha. Te adoraremos, nós te adoraremos, nós bendiremos o santo nome do Senhor. Está aqui neste lugar, tua presença real é tangível, sim, Espírito Santo de Deus. Isso vai edificando a si mesmo. Vai falando, vai falando. Vem me tocar, Espírito Santo de Deus. Vem me envolver. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim, Senhor. Mas o teu Espírito, a unção, uma porção dobrada. Oh, o teu toque é tudo que nós queremos. Vem nos envolver com tuas santas mãos. Renova o nosso coração, Pai. Renova, renova, Senhor. Aquele que estava, meu Deus, triste, cabisbaixo, espiritualmente, meu Deus, entristecido, morto na fé, frio espiritualmente. Renova, renova, Senhor. Aviva a tua obra em nome do Senhor Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra, Pai.
Nós queremos te adorar. Nós queremos adorar o santo nome do Senhor, cantar louvores até que o Senhor venha. Nos colocamos diante da tua presença como verdadeiros adoradores, que te adoram em todo tempo, em todo lugar, em espírito, em verdade, independente das circunstâncias. O nosso coração é teu, o nosso coração é teu, Senhor. Ache em nós esses verdadeiros adoradores. Isso, nós queremos atrair a tua presença. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscaste de todo o vosso coração. Cadê a igreja? Isso, erga a sua voz ao céu, faça a sua voz conhecida diante dele. É de todo o coração, é de todo o coração que você vai buscá-lo e você vai encontrá-lo. Você vai se enchendo do Espírito Santo. Isso, ele está completando a obra na sua vida. Oh, ele está agora sarando feridas, oh, avivando, renovando, oh, trazendo alegria, a paz que excede todo entendimento humano. Santo, santo é o Senhor. Ah, nós queremos o teu toque, nós queremos o teu toque, oh, queremos o teu toque, Senhor. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova. Isso, peça pra ele, me leva e me leva nos seus braços. Te adorarei, te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Querido Deus, invocamos a tua bênção nesse dia sobre a nossa vida. Temos a certeza que nesse dia o Senhor falará ao nosso coração e nos dará a inspiração da tua palavra. Viemos aqui para assumir o nosso lugar em Cristo e não sairemos daqui hoje sem o Senhor nos tocar. Creio nisso. Por isso consagro a minha vida e o meu coração nas tuas mãos. Venha a agir maravilhosamente em cada um de nós. Espírito Santo, tenha liberdade de plantar sementes poderosas no coração dos teus filhos. O nosso coração é uma terra faminta e sedenta pela tua visitação. Faz uma obra, toca na vida deles, é o que eu te peço em nome de Jesus. E você diga: meu Deus, eu apresento a ti a minha vida e eu te peço 31 dias de bênçãos, de vitórias e de milagres. Esse mês de março será o mês da minha vitória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Oh glória. Amém? 31 dias de bênção para você. Aleluia. Vamos sentar em nome de Jesus. Bem-vindos à casa de Deus. Nós entramos no mês novo, mas nós vamos continuar o assunto de fevereiro. Pode ser? Vamos continuar falando sobre Ezequias, sobre as obras, as reformas, as coisas bonitas que ele fez. E eu tenho certeza que Deus continuará trabalhando poderosamente na nossa vida. Quem veio na vigília? Quem veio? Estava bom? Joia? Vou dizer para vocês que a gente fez metade só, a outra metade agora em março, tá? Eu fiz ali um cronograma de 2 páginas, frente e verso.
E eu só consegui a primeira parte só nessa sexta. O que acontece? A gente está aqui dirigindo, a gente vai prestando atenção. A coisa foi fluindo, né? Foi acontecendo. Aí eu percebi que a gasolina de alguns estava acabando, assim, sabe? Tinha gente que já estava batendo palma assim. Já. Aí eu falei, deixa eu fazer aqui uma pausa. Aí no mês que vem a gente volta. Aí o que acontece? Eu já quero que você se prepare. Eu não olhei o calendário, confesso para você. Mas deixa eu ver aqui que dia que vai cair dia 1º de maio. É tudo ao vivo, né, pessoal? Vai dar certo. Calma, José. Dia 1º de maio vai ser uma sexta-feira. É isso? Então nós vamos fazer a vigília de abril no dia 30, que daí a gente, dia 1º, pode amanhecer tranquilo, ninguém, né, a maioria não trabalha. Aí, nessa de abril, a gente vai fazer a noite toda. E nós vamos colocar ali um pessoal vendendo ali uns energéticos, uns negócios ali na porta, né? Se alguém tiver meio com preguiça, assim, a gente dá uns comprimidinhos também. Um cafezinho misturado com uma... Não vou falar o nome do refrigerante, né? Mas aquele refrigerante escurinho lá de cola. Aí não tem como você não aguentar a noite toda. Glória a Deus. Eu só fiquei ali pensando uma coisa assim. Claro que não é todo mundo, né? Mas tinha gente que virava 4 dias de carnaval seguido, né? Estava conversando ali com a Maria de Jesus. Como é que era a volta para casa? O sapato no ombro, todo sujo, pé sujo, todo descabelado, maquiagem já não existia mais. 4 dias, 5 dias direto. Facinho. E aí o pessoal vem para 3 horas de vigília e começa a falhar o motor, né? Não pode, né? Mas nós vamos melhorar. Glória a Deus. Sei que Deus está fazendo uma obra bonita e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer. Glória a Deus. Uma coisa importante você tem que entender. Às vezes, nessa obra de reposicionarmos você no caminho, algumas coisas vão acontecendo, né? Eu sempre explico o seguinte. Nós estamos no meio de uma guerra. E muita gente ainda não entendeu. E não é uma guerra contra carne e sangue. Só que tem gente que é defensora do mal. Aí quando o mal perece, ela está no meio. Então você tem que fazer uma coisa. Você está percebendo que Deus está agindo, está trabalhando. Então você se entrega a essa unção. Se coloca na mão de Deus, Senhor. O Senhor está agindo e eu quero fazer parte desse movimento que o Senhor está realizando. Quem esteve aqui no domingo passado, eu preguei para vocês sobre a Páscoa de Ezequias. Que coisa maravilhosa foi aquilo. Só que eu sempre explico o seguinte, tem o evento, que é a cereja do bolo, mas tem a continuidade. E às vezes as pessoas elas são assim, elas focam muito no evento que acontece, mas elas não param para perceber o que vem logo em seguida. Eu disse aqui, o Ezequias começou fazendo uma reforma muito grande, partindo da casa de Deus. Ele chama lá os responsáveis pela casa de Deus e diz, tem que arrancar a sujeira do santuário. E eu expliquei aqui para vocês. Eles fizeram primeiro 8 e depois 16 dias de limpeza. Deve ter encontrado coisa ali que não é brincadeira, né? Aí terminou a limpeza. Que bom, a casa está limpa. Agora nós temos que começar aqui a cultuar a Deus. Aí eles fazem aquela reflexão. Por que tudo ficou assim, ruim, difícil? O que destrói a história, a trajetória do povo de Deus, sempre foi o pecado. Então, onde existe pecado, tem que haver confissão e arrependimento.
A Bíblia Sagrada diz que aquele que encobre as transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, ele encontra misericórdia. Então ele chama o povo para confessar os pecados e buscar o perdão. A hora que ele percebe que as pessoas estão decididas a abandonar a prática errada e começar uma caminhada de correção, ele reúne o pessoal e fala: agora nós vamos fazer aqui a Páscoa, que é o ápice da fé que eles possuíam. Era a celebração da libertação de uma vida antiga de dores, de opressão, de sofrimento, e o recomeço de uma nova esperança. Porque quando eles celebraram a Páscoa lá no Egito, você sabe disso, logo em seguida da Páscoa teve o quê? Teve a libertação. Os egípcios expulsaram eles praticamente. Sumam da nossa terra, vão embora com esse Deus de vocês aí. E a Bíblia Sagrada diz que eles entraram ali numa trajetória para uma nova vida. Só que o que aconteceu? Eles aceitaram de bom coração? Os primeiros dias, sim. Mas logo nos primeiros desafios, já começou a choradeira, a reclamação, a murmuração, os questionamentos. E aí o que acontece? Quem se emprestou para aquele tipo de prática foi ficando para o meio do caminho. Pois você pode pegar lá o 1 Coríntios 10, por que eles pereceram na caminhada? Idolatria, prostituição e murmuração. Idolatria é a mesma coisa, gente. É impressionante como muda as datas, os lugares, os personagens, mas a história é a mesma. Quanta gente ficando pelo meio do caminho, pelo mesmo problema. Idolatria, prostituição, murmuração. É o mesmo demônio. Impressionante. Aí o que acontece? Teve uma hora que Deus teve que executar o juízo. Quando o Senhor manda com que os 12 espias vão observar a terra de Canaã, e eles voltam trazendo aquela má fama da terra, Deus falou: acabou, não vou mais perder meu tempo. Quem tem de 20 anos para baixo vai entrar, quem tem de 20 anos para cima vai perecer. Não mudam, não querem conserto, preferem o pecado, preferem murmurar, preferem idolatria, preferem se prostituir. Não adianta. E dito e feito. Enquanto não morreu o último daquela geração velha, não foi possível entrar na terra da promessa. Só entrou Josué e Caleb, e Deus deixou muito claro o porquê disso. Porque tinha um outro espírito. Era um outro espírito. Aquela paixão, aquela sede, aquela fome, aquele apetite por viver o que Deus tinha desejado. E o tempo foi passando e a história vai se repetindo. E Deus vai levantando os seus e eles vão tentando trazer conserto. E quem entra debaixo do conserto se dá bem. Agora uma coisa bem importante nós temos que entender. Semana passada eu falei aqui sobre 2 Crônicas 30, 12. Eu até vou pedir para colocar na tela ali. Vamos lá? O que diz aí? E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes o quê? Um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme o quê? De vez em quando Deus levanta pessoas para liderarem uma mudança. E eu vou te falar aqui. Pare de enxergar as pessoas a quem levanta para liderar alguma coisa como inimigos. Eu já falei aqui várias vezes desse altar. Eu não quero você para mim. Na Igreja da Graça, os pastores, eles são transitórios, eles não ficam. Eu não estou aqui fazendo o povo para mim.
Uma hora você vai chegar aqui, não sei quando será isso, vai ter outra pessoa dizendo: ô pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o fulano de tal. Deus levou o pastor Jamil para uma outra missão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração por ele? Levanta a mão para o céu. Senhor, onde o pastor Jamil estiver, manda a tua bênção sobre ele, que ele faça uma grande obra lá. Recompense ele pela luta aqui e que ele tenha graça para cuidar do novo povo. Ponto final. Aí você tem gente que vai celebrar, tem gente que vai ficar desconfiado, tem gente que vai ficar bravo, e todo mundo que tem os sentimentos, uma hora vai ter que se adaptar à nova realidade, não tem jeito. É igual uma vez, eu fiz uma transferência, um tempo atrás aí, e uma pessoa me ligou: pastor Jamil, dá uma chance para o pastor para ele voltar para cá. Não existe isso. Não adianta. Ah, mas dá uma chance para ele. Mas o negócio não é questão de dar chance. O ciclo encerrou. Não existe isso. Acabou o ciclo. Acabou. Você lembra do Moisés? Deus falou: sobe lá e espia a terra. E o Moisés: Senhor, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deus falou: basta. Não fala mais disso comigo. Não vai entrar. O seu ciclo acabou. Inclusive, deixa eu tirar a sua vida aqui logo que você está muito. Aí Deus fala: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta você. Agora é um outro ciclo, acabou. E feliz quem entende isso. Glória a Deus. Mudou o ciclo, é outra época agora. Deus vai fazer um outro tipo de trabalho. E Deus levantou o Josué para quê? Para fazer a mesma obra? Para continuar a obra do Moisés? Só de título. Porque Moisés era o homem do gabinete. Sentava lá e ficava lá ouvindo as pessoas. Lembra disso? De cedo até de tarde, ouvindo todo mundo. Um dia o sogro dele chegou e falou: rapaz, você vai morrer desse jeito. Aí ele começou a levantar gente para poder auxiliá-lo, mas o Moisés era esse sujeito aqui. Ô, seu Moisés, o Jacó ali roubou minha ovelha. Não, meu filho, está aqui, ó. Não furtarás. Ah, esse miserável levou minha mulher embora. Você não pode cobiçar a mulher do próximo. Agora, você já parou para pensar nos perfis assim? Você já imaginou Josué? Josué sentado, ouvindo essas coisas? Josué já puxava a espada. Vamos aqui, mata os dois logo. Porque Josué era o quê? O Josué era um guerreiro, era um conquistador. Você acha que o Josué ia ficar sentado, intermediando confusão de briga por causa de galinha? Vamos para a guerra, rapaz. Vamos para a guerra, que lá na guerra nós vamos vencer. E você não vai ter uma galinha, você vai ter um galinheiro inteiro. Fica perdendo tempo aqui com briguinha, com bobagem. Vamos para a guerra, que é isso que importa. Você percebeu? Olha a diferença do perfil de liderança. Era um novo ciclo. E feliz quem entende essas coisas. Aleluia. Pastor, você está começando com esses papos de novo? Eu estou pregando isso desde o dia que eu cheguei. Não é? A gente tem que estar antenado para essas coisas. Está aí você vendendo aí café na rua. Você bota lá sua mesinha na porta de casa, vende lá o café, um bolinho de tapioca, que mais? Um bolinho de milho, um bolinho de trigo. Tem lá também um chocolate. Essa época agora dá uma esfriadinha, o chocolate vai bem, não vai? Tá vendo lá o chocolatezinho? Aí de repente Deus chega e fala para você: agora você vai abrir uma loja de celular. Mas o que tem a ver, Senhor? Café com celular? Não tem nada a ver, mas você vai fazer isso agora. Eu estou mudando você de ramo. E você para de ver receita e vai estudar o quê? Tecnologia. Glória a Deus. Ah, mas eu quero ficar vendendo cafezinho. Aí você me perdoe, mas você é um burro. O que gera mais? O que gera mais?
Eu não sou muito bom dessas coisas, mas vamos imaginar. Isso aqui é um copo de café. Quanto que paga num copo de café aí na rua? Faz tempo que eu não saio comer. Vocês também não me convidam, né? R$2,50? R$3. Já subiu, né? O amor venceu. R$3. Custa quanto para produzir um café desse? 25 centavos. Não, mais, né? Tá caro o café também, né? R$3. Deve custar R$1,50 para produzir. Aí num copinho de café você ganha R$1,50. Aí eu falei para você que agora você vai trabalhar com o quê? Com tecnologia, com celular. Você vai vender iPad. Ô, glória. Aí o que acontece? Você vai lá comprar o iPad, ele custa lá no fornecedor $600. Mais ou menos. 6 vezes 5, que não é 5, né? É quase 6. 3.600. Aí você vai anunciar o iPad por R$8.000. Pegou? Você em um produto. Percebeu? Percebeu? Aqui você ganha R$1,50. Aqui você ganha quase 5.000. Quem está entendendo? Aqui você vai trabalhar manualmente. Aqui, ó. Cabeça, coração, matemática, networking. Hã? Tem alguém aí? Mudou o ciclo. Agora é outra coisa. Agora eu não posso ficar batendo papo ali. Agora meu negócio agora é business. Quem está entendendo? Tem alguém aí hoje? Se Deus precisar mudar isso na sua vida, você vai lá e muda. Não, mas eu gosto de café. Gosto de um cafezinho. Gosto de pouco dinheiro também. Não, se Deus tem esse novo tempo para a minha vida, ó. Me dá, Jesus. Seja servido de abençoar o teu servo. Vai me entregar nas minhas mãos isso, só te peço capacidade. Não quero envergonhar o teu nome. Fui uma bênção vendendo cafezinho, agora serei uma bênção nesse novo mercado. Hã? Glória a Deus. Então tá bom. Segundo Crônicas 31 agora, né? Depois do momento do empreendedor, né? Vamos lá. E aí, mestre? O senhor tá bom? O senhor gostou de tocar na vigília ou não? Gostou muito? Que bom, mês que vem não, já é esse mês. Dia 27 de março tem de novo. Já estou preparando você já, hein? Glória a Deus. Sabe quem que me deu uma dica sobre esse tipo de vigília? O missionário. Falou, irmão, você quer fazer um negócio diferente? Falei, quero. Então você faz assim, ó. Você dá uma palavra, rapidinho, 4, 5 minutinhos, ora, canta. Aí, cantou, beleza? Mensagem, ora, louvor. Aí ali no meio ali você fala ali da oferta, porque a igreja precisa também, mas vai nesse ritmo aí. Você vira a noite desse jeito aí. E verdadeiramente vira, né? Vai embora. Falar com quem sabe é diferente, né? Quem sabe é outra história. Vocês acharam aí? Segundo Crônicas, eu estou com trava-língua com esse negócio de crônicas. Segundo Crônicas, capítulo de número 31, versículo 1.
acabando tudo isso, olha só que legal. Todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíam. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Como eu lhe disse, eles participaram de um grande momento que foi aquela Páscoa. Aí uma coisa me chamou muita atenção, eu até falei com você, você está aí com o 31 aberto? O último versículo do 30. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e fizeram o quê? E abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então aquele ambiente onde sabia que o céu estava aberto era um ambiente extraordinário. Você orar e saber que a sua oração está sendo atendida é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é fora de série. Você saber que você está orando e que aquilo está fluindo, que aquilo está acontecendo, que você não está falando com a parede, você não está ali perdendo o seu tempo. A tua vida espiritual começa a frutificar. Esse é o ponto importante que eu quero bater com você. Aí o que acontece? A vida espiritual começa a dar frutos. O que eu preciso fazer? Eu preciso continuar essa atividade espiritual que vai manter os céus abertos sobre a minha vida. Aí eles perceberam, a casa de Deus foi purificada, o ministério está purificado, nós estamos purificados, agora está faltando purificarmos a cidade. Ou seja, nós vamos voltar lá para o nosso trabalho, para a nossa vila, para o nosso lugar de viver, e lá nós ainda temos lá altares, existem os bosques, tem os pontos de contato com o pecado. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos derrubar, nós vamos cortar, nós vamos excluir. Tem gente que o lugar de paz dela é a igreja. Saiu daqui, tudo tumultua. Você já parou para pensar se aquele lugar não precisa de purificação? A sua casa, o seu trabalho. Cadê os casais aí? Casados! O seu quarto. Precisando de purificação, não? Porque a obra foi muito interessante. Purifica-se o ambiente do culto, purifica as pessoas que ministram no culto, purifica o povo que congrega, e agora tem que fazer o quê? Purificar a cidade, os lugares, os ambientes. Porque nós não queremos jogar fora essa oportunidade de termos um céu aberto sobre nós. Porque foi uma luta para conseguirmos chegar nesse nível. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder. Está conseguindo compreender? Não é maravilhoso você estar aqui, esse ambiente ótimo, gostoso, extraordinário, Deus está operando, Deus está agindo, nós estamos caminhando em direção a grandes vitórias, isso não é ótimo? É ou não é? É maravilhoso, mas a gente não pode perder esse pique. Porque muitas pessoas elas fazem as coisas para Deus até determinada altura. Depois elas estacionam. Elas param de fazer. Você lembra daquele rei que procurou o Eliseu? O Eliseu estava lá na beira da morte, doente. E o rei de Israel vai lá e chora. Oh, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Aí ele falou, fala o seguinte, meu filho.
Abre a janela aí. Abriu. Pega aí a tua flecha. Atira aí. Opa, essa é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Agora tu vai fazer o seguinte. Eu já falei isso aqui, mas não custa refrescar. Na aljava do soldado, que é o porta-flechas, eles carregavam normalmente 6 flechas. Então ele atirou uma. Ficaram quantas? 5. Aí o Eliseu falou, agora o negócio é o seguinte, agora você vai atirar aqui no chão, aqui. É um ato de fé, hein? É profético isso aqui, menino. Aí, atira na terra. 1, 2, 3. Aí ele botou o arco na mesa e sentou do lado da cama. O Eliseu falou, você deveria ter descarregado a tua aljava, rapaz. Você não completou a obra, você só vai conseguir vencer os inimigos até determinado ponto. E isso são lições que a história vai contando e que nós não damos atenção. Não comentei para você sobre o Josué? Deus apareceu para ele e falou, Josué, você está velho, está entrado em dias e ficou muita terra para conquistar. Ou seja, você falhou. Era para ter continuado. Já ouviu falar de Abraão? Você sabe em que contexto Abraão é chamado? Quem sabe o nome do pai de Abraão? Tera. Esse cidadão, ele sai lá de Ur dos Caldeus para ir em direção a Canaã. No meio da caminhada, a Bíblia Sagrada diz que ele tinha um filho chamado Arã e esse filho morre. Aí ele avança um pouquinho, chega num lugar chamado Arã, que era o nome do filho que ele havia morrido, e ali ele estaciona. E ele morre ali em Arã. Ele foi chamado por Deus para sair lá de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Aí no meio do caminho o filho morre, ele tem ali uma perca, é um prejuízo, e ali ele fica. Morre filho, morre ele, morre todo mundo. E aí vem o Senhor e fala com Abraão e diz o quê? Quem lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Não é que Deus estava excluindo ele da família. Ai, Deus não ama a família. Não é isso. Sai do meio dessa gente que começa as coisas e não termina. Tem alguém aí? Sai do meio dessa gente que começa as coisas e não termina. Ou mania. Você quer ver uma coisinha boba? Quem aqui já, não vou nem olhar, já começou a ler um livro e largou no meio do livro sem terminar? Não estou nem vendo. Pastor, comecei uma dieta. Pelo visto só começou, né? Não é fazer dieta. É mudar os hábitos alimentares. Vocês viram que chique? Ô, glória. Mas é verdade. Eu vou fazer aqui 30 dias de dieta. Vou fazer a dieta da lua, dieta da folha, dieta não sei o quê. E depois? Depois volta 7 vezes pior, pastor. O que adiantou? Adiantou nada. Em vez de ficar fazendo coisa maluca, essa semana é só pão e água. Essa semana é só folha e proteína. Descobre um caminho de equilíbrio aí e toca a sua vida. Entenda, você não pode mais fazer como você fazia antigamente. Eu não sei, quem aqui já passou dos 40? Você já percebeu que a máquina já roda diferente? Que antigamente, eu lembro disso, a gente saía das vigílias e ia para a churrascaria. 4 horas da manhã nós chegamos, lá em Curitiba tem churrascaria 24 horas. Você saía da vigília e ia comer uma costela de boi. 4 horas da manhã, já pensou que beleza?
Ou se eu fizer isso aí, eu tenho um troço. É um piripaque. Porque a máquina já não processa mais. Alguém já percebeu isso? Puxa vida, ia no rodízio de pizza, era 20 pedaços. Agora come uns 3, já... Alguém já percebeu isso? Esses dias a gente foi num rodízio, esses dias não vou dizer a data, mas faz um tempinho já. Eu ficava olhando umas crianças comendo 16 fatias de pizza. Eu falo, meu Deus do céu, quem está aí dentro? E eles comem, vão para casa e dormem, né? Agora vai você fazer isso. Vai você. Consegue? Pode até conseguir, mas vai rolar a noite inteira, vai sonhar com cobra, com caixão, com... Não é? É ou não é? Abrão, sai do meio dessa gente que começa as coisas e não termina. Aqui o povo percebeu. Tá indo, tá fluindo, tá legal, tá gostoso. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. E eu preciso muito abrir os seus olhos com relação a isso. Deus está trabalhando na sua vida. Não joga isso fora. Tem um texto da Bíblia que está lá em 2 Coríntios 6. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Digam amém. Isso aqui é muito sério. Podemos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Versículo 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. E olha a chave aqui, ó. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui, meus amados, a coisa vai começar a dar uma estreitada. Ele fala, gente, cuidado com as relações que você estabelece com gente incrédula, com gente infiel. Isso aqui é muito mais abrangente do que apenas olhar para as pessoas e dizer, você não é da igreja, eu não vou ter contato com você. Tem gente que não é da igreja que tem mais juízo do que crente. Alguém já se deparou com isso? Tem gente de fora dessa comunidade que às vezes tem mais juízo do que quem está aqui dentro. Então a Bíblia Sagrada diz, antes de você se envolver com alguém, presta atenção se ela é fiel, se ela é infiel. O que ele fala ali? Se ele é justo, se ele é injusto, se ele é luz,
se ele é trevas, se ele é Cristo ou Belial. Chega a determinada altura da minha caminhada que eu preciso me tornar uma pessoa extremamente seletiva. Eu converso muito com pastores. Esses dias um estava falando para mim, pastor Jamil, só falou que quanto mais eu fosse evoluindo na minha caminhada, menos pessoas eu teria perto de mim. E é a pura verdade. Quanto mais você vai crescendo, mais sozinho você vai ficando. Pastor, eu sou igual ao Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Das duas, uma, ou o Robertão está errado, ou a Bíblia está errada. Cadê os solteiros aí? Levante a mão. Pelo amor de Deus. Cadê os solteiros? Levante a mão. Pelo amor de Deus. Veja onde você vai amarrar o seu burrinho. Tem gente procurando pau podre para amarrar o burrinho. Vixe, é isso aí mesmo. Tem gente que não tem juízo na cabeça não, irmão. Não serve para constituir família com você. Pastor, mas é tão queridinho, fofinho. Você quer queridinho, fofinho? Compra um ursinho, um cachorro, pequeno porte. Vai ser pai de pet, mãe de pet por enquanto. Você não tem noção do que você está arrumando para a tua vida. Eu já tenho os meus perrengues. Aí eu vou me unir com alguém que é mais enrolado do que eu. O que vai virar isso aí? O que vai virar isso aí? Essa casa vai ter uma caixinha de tarja preta para os dois tomarem juntos. Um vai endoidecer o outro ainda mais. Quem é casado aqui sabe disso. Uma das duas partes tem que estar bem. Que daí a Bíblia diz, se um cair, o outro levanta. Irmão, tem gente que é um poço de carência. E aí quer casar com outro mais carente do que ele. Você tem que prestar atenção nisso. Casamento é uma mistura. Se um é mais melequentinho, o outro tem que ser mais lúcido. Não, mas é os dois, cara. De repente tá os dois lá bicudo. Isso vai dar certo? Tem que ter alguém ali para temperar o negócio. Se um é muito dodóizinho, o outro tem que ser mais lúcido. A pessoa tá lá bicudo, o outro chega lá brincando. Tá bicudinha hoje, né? Mas se ele é meio sentimental também, tá bicudo, também vou ficar bicudo aqui. Se eu não falo, também não falo. Tá entendendo, Bruno? Você é solteiro? Tenha juízo nessa cabeça aí. Aí, só ficam olhando coisa boba para escolher pessoa com quem vai viver. Não se meta em julgo desigual. Glória a Deus. Por isso que na igreja, para as pessoas contraírem aliança, a gente coloca para orar, para buscar Deus. E uma das coisas que tem que falar para Deus, me mostra quem é essa mala, me mostra.
Eu quero ver tudo agora. Não deixa eu ficar apaixonado. Senhor, está repreendido esse negócio de carência. Deus, deixa eu ver tudo. Deus, se ela tem CC, eu quero saber. Eu quero saber. Se o sovaco dela fede, deixa eu perceber antes. Que já pensou, eu vou dormir com aquele negócio de noite, aquele cheiro esquisito de madrugada. Eu não gosto disso. Senhor, deixa eu ver. Senhor, deixa eu ver o sapato dela se é fedido. Deixa eu ver, eu quero ver. Senhor, se ela não gosta de higiene, deixa eu ver, porque eu sou um cara limpinho. Não vou conseguir conviver com gente que não tem o mesmo padrão de higiene do que eu. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já vi esses olhinhos que até errar de comer. Casaram, um mês depois estavam lá no gabinete do pastor. Isso eu vi, ninguém me contou. Pastor, eu quero me divorciar desse homem. Mas irmã, faz um mês que vocês casaram. Pastor, ele escova o dente na pia da cozinha. Por que não viu essa? Mas ficam apaixonados, só querem saber de ficar se esfregando. Ao invés de pedir para Deus o quê? Meu Deus, me mostra os mínimos detalhes. Se tivesse pedido, uma hora ia ver. Não é verdade? Senhor, deixa eu... Senhor, se tem alguma coisa oculta, revela. Não, mas daí só quer saber do quê? Ah, ele me mandou uma caixinha de bombom. Agora ele é o meu bombonzinho. Ai. Somebody love, né? Ei, vocês não tem jeito. Aí depois fica aí chorando. Mas você não quis olhar antes, criatura. E agora? E agora? Agora tu vai aguentar isso aí agora. A Bíblia não fala que comunhão tem fiel com infiel. Você tem que ser seletivo nas coisas. Mesma coisa amizade. Não tem gente que já não é mais para estar no teu convívio. Você fica insistindo. Essa pessoa uma hora vai arrastar você para os problemas. Se tem que romper, que rompa de uma vez. Pastor, sabe como é que é? Parente, família. Gente, olha... Eu já disse isso aqui, não custa nada reforçar. Tem pessoas que você tem que amar de longe. Está me entendendo? Tem pessoas que você tem que amar de longe. Você lá e eu aqui, ó. Te amo de longe. Perto, não vai dar certo, nós vamos brigar. Então, ó. De longe. Ó. Beijo à distância. Beijo à... Que perto não vai dar certo, gente. Tem gente que é complicado. É muito complicado. Então eu não posso me prender em julgo desigual. E é uma coisa interessante, né? Eles saem da Páscoa e eles saem quebrando tudo. Não, aqui não vai ter nenhum tipo de vínculo errado na nossa vida. E você tem que fazer isso. Se você quer continuar essa caminhada de crescimento, entenda que tem coisas que você vai ter que cortar fora. Tem que cortar. A melhor coisa a se fazer é isso. E é interessante, né? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 7. Olha como é que são as coisas, né? Você fica lendo a Bíblia, você percebe que são épocas muito distintas. Para você ter uma ideia, isso aqui que eu vou ler com você,
é mais ou menos uns 1000 anos antes do que o Paulo escreveu. Você que gosta de cronologia, é mais ou menos 1000 anos de diferença. Deuteronômio capítulo 7. Acharam? Amém. O livro de Deuteronômio, ele é a releitura da lei. O livro de Deuteronômio, ele é escrito baseado nessa releitura dos mandamentos que é feita para aquela geração dos 20 anos para baixo. Estão lembrados? Aquele pessoal que nasceu no deserto, não nasceu no Egito. Então o Moisés, ele faz a releitura, e uma coisa bem interessante, quando ele faz a releitura da lei, a coisa amplia. Se você é uma pessoa que gosta de livros, tem alguns livros que tem lá, agora é a edição revista e ampliada, que a pessoa pegou lá e ela percebeu que cabia comentários a serem acrescentados, ele foi lá e acrescentou. E foi o que o Moisés fez. Certo? Acharam aí? Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os gergaseus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas o quê? Nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois elas fariam o quê? Desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, olha que bonito, ele escolheu eles por causa do quê? Por causa do amor, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem. Fazendo-o, não será remisso para quem o aborrece. Em sua face, olha só, olhe para cá. O que está escrito aqui? Como é que é? A Bíblia diz que tem uma classe de pessoas que isso não acontece. Quem? Os que aborrecem a Deus com alianças erradas. Olha para o lado, respira fundo e diga: vixe. Tu é doido, senhor. É. Hã? Nós estamos debaixo de uma crença que esse ano será ano da... Olha que legal. Ano da... Desse lado, agora desse aqui. Ano da... Mas isso não chega àqueles que aborrecem a Deus, que não sabem cortar alianças erradas.
alguém aí? Por isso que você tem que aprender uma coisa. Saiba mudar quando é necessário. Eu vou lhe falar uma coisa. Isso aqui é um desabafo. Eu precisei aprender a mudar. Muito durante a vida. Eu aprendi, infelizmente, que você não vai ser amigo de todo mundo. Você até tem coração de querer ajudar, mas tem gente que não se ajuda, irmãos. E se você ficar insistindo com determinadas pessoas, ela vai afundar e você vai afundar junto. Você já ouviu falar da história que a pessoa pulou na água para salvar quem estava se afogando e morreu os dois? Já viu essa história? Eu não vou morrer. Você quer me ajuda? Aqui, ó. Não, mas... Porque a pessoa que está se afogando, ela começa a se debater, né? E ela... Então tem gente que não dá, infelizmente não dá. A gente tenta até determinada altura. Depois, como é que é? De longe, lá longe, não dá. Fazer o quê? Da minha parte eu tentei. Mas Deus percebeu que aquilo ali é tropeço, mostrou para mim que aquilo é tropeço, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Certo? Eles, quando perceberam que Deus estava acessível, que os céus estavam abertos, que era tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, então vamos fazer o seguinte. Estamos na palavra? Vamos nos impulsionar para viver mais a palavra ainda. Coloca para mim no monitor Apocalipse 22:10, vai. Só se anota aí, só para você entender como é que é a coisa. Leia comigo na tela, por gentileza. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aí ele vai dizer o quê? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, essas são as palavras da Bíblia quando toca no assunto dos últimos dias. A gente não vive falando, Jesus está voltando, Jesus está às portas, olha os sinais, as guerras, os rumores. Então, se eu entendo que está perto, que está próximo, que a presença dele é notória, eu vou fazer o quê? Eu vou ser justo, eu vou me santificar. Agora, tem gente que já percebeu, ela está suja, ela quer o quê? Ela quer sujar mais ainda, eu não posso participar disso. Não dá. Não posso. Então, já que Deus está fazendo uma obra comigo, Senhor, me dá coragem para tomar certas decisões. Pode ser que doa agora, mas depois passa. Não é? Aí o que eu quero falar com você? Vamos voltar lá no 2 Crônicas 31, que eu quero pelo menos chegar na metade da história com você. Aleluia! Ih, pastor, esse culto vai atrasar hoje. Mas quem disse para você que tem hora para você dizer que vai atrasar? Fica quietinho aí, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não está gostoso? Então fica tranquilo aí. Aquieta o teu coração. Ó, respira aí, vai. Diga, fala, Deus. Isso, olha que legal. Pronto. De boa, né? Tranquilo? 2 Crônicas 31, agora é o versículo 2, tá? Tá bom assim? E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte
da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos de manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito aonde? E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram como? Em abundância. Ô, salário bom esse que o dízimo traz abundância, hein? Recebe aí. Judá, cadê? Trouxeram, de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram o quê? Muitos montões, ô glória! No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo o quê? Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor fez o quê? Abençoou o seu povo e sobejou. Aquela fidelidade, aquele compromisso, aquele quebrantamento, aquele arrependimento, aquela sucessão de acertos, derrubou bosque, cortou altar, começou a afetar aonde? Olhe para mim. A santidade, o compromisso, a obediência, começou a trazer bênçãos financeiras. Eu não entendo, eu não estou prosperando. Alguma coisa está errada aí, senhor. Alguma coisa está errada. Você tem que começar a perceber tudo que você anda fazendo aí. Teve uma segunda-feira que eu preguei aqui, eu falei, o problema não é que você não ganha dinheiro. O problema é que esse dinheiro vem e escorre. A fonte está derramando, isso é certeza. Mas a pessoa ela não consegue desfrutar. Por isso que eu disse para você que eu precisava chegar pelo menos nessa parte da história. Porque foi vindo, né? Santificar a casa de Deus, santificar o ministério, perdão, arrependimento, a festa da Páscoa, aquele culto de comunhão maravilhoso. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos terminar de arrancar tudo que está errado. Agora nós vamos para os detalhes, para as minúcias, para os relacionamentos, para as coisas corriqueiras da vida. Aí o que acontece? Eles abriram a casa de Deus no primeiro mês, limparam, purificaram. No segundo mês veio a Páscoa. No terceiro mês começou a chegar a prosperidade. Qual mês? Mas deixa eu falar aqui para você, que não atinge certas pessoas. Deus estava operando remissão. Estava trazendo eles de volta, estava posicionando eles direitinho, e a coisa foi fluindo. Foi ou não foi? Chegou a hora de ver a presença de Deus prosperando. Começou a teologia da prosperidade.
Vai te catar, vai. Acha uma ladeira bem alta e eu vou lá contigo e eu vou rolar uns coquinhos e tu vai atrás. Oh, meu Deus do céu, como é que pode? Eu estou há várias semanas falando da comunhão, da santidade, da purificação. Aí agora que eu estou falando que a prosperidade é uma das consequências de uma vida espiritual sadia. Estou falando alguma besteira? Estou falando que alguém vai ficar multimilionário? Que você vai trazer a tua lancha para me ungir aqui? Se Deus quiser te dar, amém. Mas não esquece de me chamar para dar uma voltinha. Né? Né? Glória a Deus, aleluia. Mas vai atingir também as finanças. Não tem como. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É o que diz a Bíblia. Inclusive, mi bolso. Isso tem que acontecer. Glória a Deus. Semana que vem a gente continua. Certo? Só posso lhe dizer uma coisa, vou terminar com esse versículo. Põe na tela para mim Jeremias 29:13. Tem gente que já sabe o que está escrito já, mas é para você guardar. Jeremias 29:13. O que está escrito aí? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você fizer isso, você vai crescer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Pessoal de casa, essa semana é a preparação para a Santa Ceia, todos os dias aqui na sede, oração às 7 da manhã. E domingo que vem nós vamos nos assentar à mesa com o Salvador. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Meus amigos, grata satisfação falar com você. Você acompanhou esse culto extraordinário. O nosso pastor Jamil Ribac, aqui direto do altar da nossa sede estadual. Eu sou o pastor Orestes Lima, que trabalho com ele aqui na nossa sede, homem de Deus. E nessa segunda-feira eu quero chamar a sua atenção. Segunda-feira é o dia de prosperidade. Você que está passando por alguma crise, você que tem passado por algumas dificuldades, você que sabe que pode melhorar de vida, mas ainda não chegou a esse ponto, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa colocar as suas mãos no arado para tomar posse de algo que Deus tem preparado para você. Olha o que a Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 1. E no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, ao príncipe de Judá e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, olha só a palavra que ele diz: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não está como nada em diante dos vossos olhos, como comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor que diz isso. Olha que interessante. A Bíblia fala aqui muito claramente que Deus chamou a atenção do profeta, Deus chamou a atenção do sacerdote e Deus chamou a atenção do líder político daquele povo. Para quê? Para que eles se posicionassem, para que eles se esforçassem, para ter de volta aquilo que um dia eles tiveram. Eles tinham prosperidade, eles eram um povo que tinha uma casa edificada, que tinha uma estrutura para trabalhar, mas eles olhavam agora para o seu presente e viam: nada é comparado com o que vivemos no passado. E eu quero chamar a sua atenção. Você que um dia já prosperou, você que um dia já teve uma vida suprida, você que já teve um dia uma vida próspera, mas hoje você se encontra em decadência, em dificuldades, eu quero orar junto com você nessa segunda-feira. É o Congresso dos Vencedores. Aqui na nossa sede estadual, eu tenho cultos 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. São reuniões executivas, onde trazemos uma chave,
uma palavra, uma direção, para que você receba a palavra, você ponha em prática e você tenha resultados. A palavra de Deus, ela é prática e ela vai se concretizar na sua vida, tá bom? Aqui na Guaxinduba, número 27, no centrão de São Luís, Deus vai operar de uma forma grandiosa, tá bom? Eu vou chamar os meus amigos pastores e no final eu volto. Tem uma agenda especial para você. Glória a Deus, segunda-feira é dia de prosperidade, você quer vencer, você quer se levantar, quer mudar a sua história? Nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, ali no bairro do Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7, estamos ali buscando o Senhor, buscando a ajuda do céu para mudar a história. Então você quer essa mudança, quer a prosperidade, você quer mudar essa situação difícil que você está vivendo, é um convite especial para você. Segunda-feira, 7h30 da noite, Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda, o seu endereço para a vitória. Segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, é aquela segunda-feira forte. Segunda-feira onde nós mandamos a miséria embora, a escassez. E segunda-feira aqui nós temos uma reunião muito abençoada, 7h da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Você está endividado, a sua situação não está boa. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas iam até Davi, a caverna de Adulão. E aquelas pessoas que foram até Davi estavam endividadas. A vida não estava muito boa. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles saíram dali de outra maneira, de outra forma. E quando você vier à casa de Deus na segunda-feira, você entra de um jeito e sai de outro. Sai abençoado, sai com força para vencer, para dar a volta por cima. Então me encontro aqui na Cidade Operária, 7h da noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, segunda-feira de prosperidade, eu quero convidar você a estar comigo ali na nossa igreja do Maiobão. Grave bem o meu endereço, é Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, aquela reunião de prosperidade. Você que está passando por momentos difíceis e quer uma mudança, uma transformação, eu convido você, estaria orando ali fortemente na presença de Deus e com certeza o Senhor há de manifestar bênçãos sobre a sua vida. Grave bem o meu endereço, Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão, você é meu convidado. Segunda-feira da prosperidade aqui na nossa Igreja da Graça do Paranã. E eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, para participar de uma grande reunião, um grande encontro para aqueles que querem crescer financeiramente, para aqueles que querem prosperar, segundo a palavra de Deus. Eu quero poder ajudar você a crescer financeiramente. E para isso, você vai me procurar aqui neste endereço, Avenida 1, aqui número 21, no Paranã 3, bairro Manaíra, fica ao lado aqui da Casa de Rações JVS. Você vai viver o extraordinário de Deus. A promessa do Senhor pela tua prosperidade vai se cumprir, pode ter certeza. Eu aguardo você, até lá. Olá, amigos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Joaquim passando para fazer um convite especial a todos para estarem comigo nesta segunda-feira, segunda-feira do poder de Deus, segunda-feira de prosperidade. Você tem que entender, amigo, que direito não reclamado é direito inexistente. No livro de Números fala das filhas de Zelofiade. Tá. Porque Zelofiade morreu e não tinha filhos homens, então a riqueza dele, a sua herança, as suas terras, iriam para outras pessoas e as filhas iam ficar abandonadas. Mas elas foram até Moisés e reclamaram esse direito. E Moisés clamou a Deus e Deus falou, elas estão com razão, dê a elas o que lhes pertence. Entenda, venha segunda-feira, venha clamar a Deus e buscar aquilo que te pertence, aquele que o mal tem roubado da tua vida dia após dia. Segunda-feira de prosperidade é comigo no São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2. Nós estamos bem próximo ao Mix Mateus Tirirical. O horário especialmente às 19 horas. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nessa grande reunião de fé e poder.
Você que está me assistindo agora aí, eu quero fazer um convite todo especial para uma reunião de segunda-feira de prosperidade que acontece ali na nossa Igreja da Graça, no bairro da Coab. Ali você vai aprender os segredos da prosperidade. Eu quero falar para você da fé, que vai fazer você superar todos os obstáculos que têm se levantado contra a sua vida e impedido você de viver o melhor de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Você tem o direito de viver o melhor dessa terra, o melhor de Deus aqui. Vem participar dessa reunião comigo, especialmente às 19 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do posto Shell. Tenho certeza que você vai sair dali diferente, com a sua visão ampliada em nome de Jesus. É isso mesmo, nessa segunda-feira estamos orando forte ali na igreja do Quatraque pela prosperidade. Para a pessoa que não aceita mais a derrota, o fracasso, a miséria, as dívidas. Olha, nesta segunda-feira é o seu dia de vencer, de tomar posse da bênção, ali na Igreja da Graça do Coatraque. Anote o nosso endereço, é a Avenida Contorno Norte Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Estamos ali orando às 19 horas pelo teu sucesso financeiro, em nome de Jesus. Graças a Deus, você viu os nossos pastores dando recado, é todo mundo na mesma concordância. É o Congresso dos Vencedores. Então você está com a sua agenda aí, é nessa segunda-feira. Às 9 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Vamos reconquistar, vamos esforçar as nossas mãos e vamos ver a obra completa sobre a nossa vida, tá bom? Eu aguardo por você em nome de Jesus.